Oi, nós somos da turma A1 de PI Prática, turma das 10 horas, da professora Cláudia. Meu nome é Cauê. Meu nome é Júlia. Meu nome é Carolina. Esse é o nosso projeto final. O título do nosso projeto é Jogo da Forca. Nós escolhemos o Jogo da Forca como nosso projeto por acreditarmos que abrange todos os conteúdos estudados em sala de aula, prática e teórica. O Jogo da Forca é um jogo em que o jogador tem que acertar qual é a palavra proposta, tendo como dica o número de letras. A cada letra errada é desenhada uma parte do corpo do enforcado. No nosso jogo, a penalidade por errar uma letra é o desconto de 1 ponto a cada erro, sendo que o jogador começa com 10 pontos e perde se os pontos errarem, ou ganha se acertar a palavra inteira. O algoritmo se baseia principalmente em estruturas condicionais, comparando chars. O jogador insere um char e o algoritmo percorre o string comparando o char digitado com letra por letra, ou seja, char por char do string. Decidimos desenvolver 2 opções de jogo, uma para se jogar sozinho, ou seja, contra o computador, e uma para se jogar contra a pessoa. No primeiro modo, o programa sorteia uma palavra dentre as palavras que possui dentro do seu banco, palavras inseridas por nós que desenvolvemos o programa, e o jogador tem que acertar a palavra letra por letra. Esse aqui é a nossa função main, que tem a variável A, que é só para o jogador decidir para qual dos modos de jogo que ele quer ir. Então, se você coloca 1, ele vai ativar a função 1 e vai ir para o modo 1, que é para jogar sozinho. Aí você fala Essa é a nossa função 1, que é a opção para jogar sozinho. E quando você iniciar, ela já vai pegar um número aleatório a partir de uma função aleatória que a gente criou a partir de um método do Java. Essa função aleatória a gente usou um método próprio do Java e a gente colocou para sortear números entre 0 e 20, que são o número de palavras que a gente colocou no nosso banco de dados. A partir do número que ele sortear, ele vai pegar uma posição do vetor e usar a string dessa posição para o jogador tentar adivinhar. Tá bom. O vetor 4 vai ser criado a partir do método vetor palavra. Esse método cria um vetor do tipo string com o número de caracteres da palavra adivinhada que foi sorteada pela função aleatória. E ele preenche cada uma das posições com o underline. Depois disso, depois do vetor 4 criado com os underlines, ele vai printar esse vetor 4 para o jogador já ter uma ideia de quantas letras tem essa palavra. Depois disso, o algoritmo vai entrar no adivinhar palavra, que é um outro método que a gente criou para que aí o jogador possa tentar chutar as letras e tentar adivinhar a palavra sorteada. O adivinhar palavra, a gente colocou dentro desse método já os pontos e 2 contadores. E a gente também iniciou uma variável char que vai ser a que o jogador vai inserir para tentar adivinhar. Então, na função 1 a gente tem um while que vai rodar o programa enquanto o número de pontos for maior que 0 e enquanto o contador 1 for menor que o tamanho da palavra. Esse contador 1, ele vai aumentando 1 cada vez que tiver um acerto. Dentro desse while, a gente vai ficar pedindo para o jogador inserir a letra. Dentro do while tem o for também, que a gente vai usar para verificar char por char da string se o jogador acertou. A gente usou um método também do Java para comparar a char da string com a char inserida, que é o char add, que ele percorre posição por posição a partir do for. Existem 2 contadores dentro desse for. A cada acerto, os contadores vão somar 1. Um contador serve para comparar no final com a quantidade de pontos, porque se o contador for igual a 0, ou seja, se o jogador não acertou, vai diminuir 1 ponto dos pontos totais do jogador. O outro contador é para contar o número total de acertos e comparar com o número de letras da palavra para o programa poder rodar dentro do while. Como dito anteriormente, se o count for igual a 0, vai subtrair 1 ponto dos pontos totais do jogador e ainda vai printar na tela que a letra que o jogador inseriu não está dentro da palavra. Dentro do for, quando a gente for comparar a string por char da string, se a char inserida for compatível com uma char da string, essa char vai ser atribuída ao vetor criado anteriormente, aquele que foi preenchido só com underlines, na posição que ela corresponde com a palavra sorteada.
Além disso, vai ter outro for, que vai ser em relação ao tamanho da palavra, que ele vai printar aquele vetor inicializado anteriormente com os underlines, só que com as letras. Se o número de pontos for igual a 0, o programa vai printar na tela que o jogador perdeu, ou se o contador de acertos for igual ao tamanho da palavra, o programa vai printar que o jogador ganhou. Depois disso, ele vai retornar para a função main, onde vai apresentar novamente o menu para inserir as opções de jogo. Agora a gente vai executar o programa para mostrar a função 1, que é a opção 1. Aqui ele pede para você digitar a opção desejada. A gente vai digitar 1 para mostrar a função 1 que a gente acabou de mostrar o código. Aí ele vai exibir aqui que possui 10 pontos e vai falar que a penalidade por você errar a letra é tirar 1 ponto. E você vai perder se seus pontos zerarem, ou você vai ganhar se você acertar a palavra inteira. Então, primeiro vai inserir uma letra. Aí, como a palavra possui a letra A, ele vai imprimir aí onde que está essa letra A dentro da palavra e já vai pedir para você inserir a próxima letra. Não possui a letra E, então eu perdi 1 ponto. Não possui a letra I. Possui a letra O. Perde o jogo, ou seja, tudo. É um C? Ah, não. Eu já tinha tentado C. Droga. Aí eu perdi o jogo, porque eu não acertei a palavra. Aí ele vai voltar pro menu para perguntar que opção que eu quero inserir agora para continuar jogando. Se eu quiser terminar, eu coloco 3. Agora a gente voltou aqui para nossa função main e se você colocasse o 2, na hora que ele pedisse o número de opção, ele iria para a função 2, que é o nosso modo 2 de jogar, que é para jogar com outra pessoa. Entrando na função 2, o programa pede para o jogador 1 digitar a palavra que ele quer que o jogador 2 adivinhe. Essa palavra vai ser lida como a variável P e o vetor 3 vai ter o tamanho do número de caracteres que essa palavra tiver. Fala de novo. A função limpar, ela pula 50 linhas para que o jogador 2 não veja a palavra que o jogador 1 digitou. Nós não achamos um método para limpar o console em Java. Logo em seguida, o programa vai preencher o vetor 3, que tem tamanho da palavra B, com os underlines, como foi feito anteriormente na opção 1. E o programa vai explicar as regras e vai imprimir o vetor com os underlines. Depois disso, como essa função do modo de jogar 2 estava ficando muito grande, a gente resolveu modularizar o número de pontos, só para ver se você ganhou ou se você perdeu. Então a gente criou o módulo verificar. O módulo verificar ele vai usar os parâmetros G, que na verdade é o tamanho da palavra que o jogador 1 inseriu, o vetor 3, que é o vetor todo preenchido de underlines, e a palavra B, que é a palavra que o jogador 1 inseriu. Dentro desse módulo, assim como dentro do outro módulo da outra opção de jogo, ele vai agora ter um while para o jogador 2 inserir quais as letras que ele acha que tem na palavra. Esse módulo, esse while, ele vai rodar ou até que o K, que é o número de pontos, seja igual a 0, ou até que o jogador acerte todas as palavras, ou seja, que o count 1 seja igual ao número de acertos. Aí o C vai ser o char, que são as palavras que o jogador 2 vai tentar chutar, e vai ter um while para verificar, para percorrer a palavra e verificar se esse char que o jogador 2 inseriu, ele é igual a algum dos chars que tem na palavra digitada pelo jogador 1. Aí que nem no outro módulo, vai ter 2 contadores, um deles que não zera no final e o outro que zera,
porque um deles é para contar o número de acertos total e o outro é só para ver se teve algum acerto ou não. Aí, se você acertou, ele vai exibir que a palavra tem a letra que você chutou, e se você errou, esse erro ele vai ser determinado pelo count, porque se o count for igual a zero, quer dizer que não tem esse caractere em nenhuma posição da palavra. Então ele vai exibir que a palavra não contém a letra que você chutou e vai tirar um dos seus pontos. Aqui o count zera, como eu tinha falado. E aqui ele vai imprimir o vetor 3, que é o dos underlines, atualizado, com a letra que você acertou ou não também, só com os underlines que tinha anteriormente. E aqui é para ele exibir o número de pontos toda vez, isso. E aqui é para retornar k, que vai ser o número de pontos. Voltando para a função 2, você vai ter que os pontos vão ser igual àquele k dentro do módulo verificar. E aí ele vai ver se os pontos forem igual a zero, quer dizer que você perdeu, e ele vai imprimir que você perdeu. Se não, quer dizer que você ganhou, e ele vai imprimir que você ganhou. Agora a gente vai executar a opção 2 para mostrar como é que funciona o módulo 2. Vou digitar aqui 2. Aí jogador 1, que sou eu, vou digitar uma palavra que a Carol vai ter que tentar adivinhar. Aí agora ela vai tentar adivinhar. Eu vou digitar uma letra pra tentar adivinhar. Tá bom. Como ela ganhou, ele apareceu que ela ganhou e já voltou pro menu inicial.